Hoje é dia de dividir alguns planos. Oi, meu nome é Kalim e hoje algo um pouquinho diferente. Eu já não vou mentir de cara, eu não consegui terminar de ler ou assistir nada essa semana. Então, vou dividir aqui os meus objetivos de leitura para 2025. Eu vou conseguir seguir esses planos até o final dentro deste ano? Veremos, mas esses são os meus planos, pelo menos. Vamos lá então, vamos começar pelos livros. Eu comecei a ler recentemente Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins, que é o livro mais recente da série dos Jogos Vorazes. Ele conta a história do Haymitch, que foi o treinador da Katniss na série original. Eu tinha lido o livro anterior, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, se eu não estou enganado. E para ser bem honesto aqui, eu achei aquele livro chatíssimo. Mas esse parecia ter mais potencial, por contar a história de um personagem querido, né, dos eventos originais que foram escritos pela Suzanne Collins. E eu dei uma empacada no livro agora, mas isso aí é mais eu sem tempo atualmente de conseguir me concentrar em leituras. Mas eu vou retomar, eu vou continuar. Estou na página 253, se eu não estou enganado. O livro é muito bom, pelo menos até o momento desta gravação eu tenho gostado muito desse livro. Ele é um livro que tem personagens muito mais carismáticos, o Haymitch é uma figura muito mais interessante naturalmente, então eu estou gostando. Eu só dei uma empacada nele por falta de tempo exatamente, e eu sou um leitor meio de lua, eu preciso conseguir me concentrar direito para poder ler, então as coisas não têm funcionado. Vida de professor é muito puxado, mas eu vou continuar e quem sabe ao terminar eu não trago um comentário sobre esse livro também. Caso tenha ficado a dúvida, eu li um livro dos Jogos Vorazes, que além do Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que foi o primeiro livro, né, que conta a história da Katniss. Eu li aquele. Eu assisti todos os filmes e aí eu li o Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu assisti o filme também, né? Consequentemente falei que eu assisti todos os filmes e agora eu estou nesse aqui. Estou bem curioso para ver como é que isso aqui vai virar, como isso aqui vai se transformar em um filme, porque eu acho que tem muito potencial, muito mais do que o Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, porque mesmo o filme não ajudou muito. Agora, uma coisa que eu comprei recentemente, e aqui vai para os caminhos deste canal também, é o Jujutsu Kaisen, o filme versão romance aqui no caso, que é da uma obra original do Gei Akutami, que foi feito em romance pelo Ballad Kitaguni e tem roteiro do Hiroshi Seko. É a novelização, essencialmente, né? O romance do filme de Jujutsu Kaisen. Eu assisti Jujutsu Kaisen inteirinho, eu vi o filme, eu lembro de ter gostado bastante do filme, é uma vibe bem distinta, contando essa história do passado, né? Do Yuta, que é um personagem que retorna também depois na série num outro contexto. E eu tinha ido na Liberdade recentemente com uma amiga que estava vindo de viagem e a gente passou numa livraria e eu falei, quer saber? Eu preciso de algum livro novo para poder ler. Eu nunca li novelização, versão romance de nenhum filme. Então, por que não tentar de um filme que eu já tinha me divertido um bocado com? Então, esses são os dois livros que eu tenho no momento, né? O Amanhecer na Colheita, que eu preciso finalizar, que eu já passei da metade, e em breve lerei isso aqui também. Então, Jujutsu Kaisen Zero, o filme, né? Batalha de Feiticeiros, né? Ficou o subtítulo em português, acho que é o subtítulo do mangá também. E uma coisa legal desse livrinho, ele veio com um marcador de página. Com um marcador de página com o Yuta. O que é muito bom para mim, porque eu estava sem marcador de página, né? Então eu improvisei um marcador. Esse era o meu marcador de página antes de comprar o romance de Jujutsu Kaisen, o filme. Então esses são os livros no momento. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os quadrinhos. O primeirão de todos é Superman Entre a Foice e o Martelo. Esse aqui chegou hoje, no dia da gravação deste vídeo. Ele é da série DC de Bolso que a Panini tem publicado aqui no Brasil. E é a história clássica, né, como contado pelo Mark Millar e o David Johnson, sobre o Superman que, ao invés de cair
no Kansas, nos Estados Unidos, ele cai na União Soviética. E a história se desenvolve em cima disso, esse universo alternativo inteiro, com ele crescendo em uma sociedade que tem valores completamente distintos daqueles que ele teria se tivesse caído nos Estados Unidos naquela determinada época, e como tudo se relaciona. Eu lembro que no passado eu tinha lido essa história e eu tinha gostado, mas é uma daquelas histórias que tinha me fugido muito, então eu queria reler. Então, quando eu vi que isso estava na pré-venda, eu tentei não perder tempo e já comprar, para poder ter essa experiência novamente. Então, tô animado para poder ler essa em breve. É uma história que tem bastante pulso, que pode ser bastante influente, então tô animado para ver se pelo menos as memórias que eu tinha do passado, se os sentimentos que essa história carregava para mim lá de trás se mantém agora numa releitura. E eu tava olhando como é a edição, né? Então tem uma introduçãozinha aqui, ele tem alguns capítulos separados, as capas, o papel é diferente, né, do que normalmente é publicado, então uma coisa diferente que lembra até uma publicação de um mangazinho. Então tem aqui, né, essa parte de trás, talvez eu coloque na tela também para facilitar o entendimento, mas ele mostra, né, a sinopse, né, com um trechinho ali bem impactante, né, que é verdade, justiça e morte ao capitalismo. Então estou animado para Superman entre a foice e o martelo. O outro quadrinho que está nos meus planos é Rise Against Presents Nowhere Generation. Eu comprei esse aqui já tem um bom tempinho. Por que eu comprei? A minha banda favorita da vida é o Rise Against. É uma banda de punk rock americana. E não me lembro exatamente em qual dos eventos, mas eles participaram da trilha sonora de um dos eventos de metal que foi escrito pelo Scott Snyder. Eles fizeram uma música específica, né, que foi para a trilha sonora desse evento, que é o Broken Dreams Incorporated, que é uma ótima música. E acho que alguma coisa deu neles de que eles queriam também ter uma revista em quadrinhos que passasse um pouco das coisas que a banda acredita, né? Tocasse nos temas em que a banda acredita. Eu comecei até a ler uma vez, mas aí depois minha mente foi para outros lugares, eu segui lendo outras coisas e acabei não voltando. Então quero retomar esse ano ainda. É escrito pelo Sean Simon, que é um parceiro do Gerard Way aí, de muitos trabalhos. Eles escreveram o The True Lives of the Fabulous Killjoys, se eu não estou enganado, que é um quadrinho do Gerard Way que é uma das bases, se eu não estou maluco, para o que virou os personagens de Danger Days, né? Tem até aquela música famosa que é o Na Na Na, que foi bem popular aqui no Brasil também. Então é um outro quadrinho que eu estou bem animado para ler. Eu preciso, enfim, começar, porque esse já foi há bastante tempo. Esse quadrinho aqui só, a única coisa com ele é que ele estava num valor exageradíssimo. Eu comprei de maluco mesmo, de maluco porque era minha banda favorita, era um quadrinho deles, então eu queria. Mas era um valor bem salgado, talvez não fosse o mais indicado para eu ter feito naquele momento. Agora, um outro que é bem interessante, que eu não sei como que não chegou no Brasil ainda, dado a popularidade lá fora, é esse aqui, Across the Massiverse, volume 1. Esse traz um novo universo de super-heróis, que é o Massiverse, o universo massivo, por assim dizer, numa tradução livre, que é um universo criado pelo Kyle Higgins, de fama no Asa Noturna, que escreveu os quadrinhos de Power Rangers também, com esse novo universo de super-heróis muito inspirado em Tokusatsu, em Power Rangers, em Ultraman, em Kamen Rider, trazendo muitas influências desses universos e trazendo novidades para o mundo de super-heróis também. E tem sido muito bem sucedido, é um projeto bem cheio de mídias diferentes, vira e mexe eles postam trailers na internet, porque é tudo parte de um grupo, né? Tem vários colaboradores, então vira e mexe você tem trailers com dubladores, contando, né, o que vai acontecer na próxima edição. Então é um trabalho todo muito interessante que eu queria ver como é, de fato. E essa edição do Across the Massiverse, ela traz as edições 1 de vários personagens. Então você tem o Radiant Black,
que é o personagem carro-chefe. Você tem aqui também, né, o Rogue Sun, que é um personagem mais adolescente. A The Dead Lucky, que é escrito pela Melissa Flores, que está escrevendo Power Rangers Prime. E a Inferno Girl Red, que também é um outro personagem, né, desse grupo. E esses personagens são todos direcionados a públicos diferentes. É claro, todo mundo pode ler, mas eles têm os seus nichos específicos que eles querem atender também. O que eles comentam, eles colocam até no finzinho da revista, que é bem interessante, tem para vários personagens. Então, por exemplo, aqui ele mostra o Radiant Black e o Rogue Sun. E, por exemplo, ele mostra aqui que o Radiant Black foi criado pelo Kyle Higgs e o Marcelo Costa. O gênero é ficção científica com super-heróis. Então, se você gosta de Power Rangers e Invincible, talvez seja melhor começar a ler pelo Radiant Black. E também tem o Rogue Sun. O Rogue Sun é um personagem mais adolescente, que está aqui como criado pelo Ryan Parrott e o Abel. O gênero é sobrenatural e super-heróis. Então, se você gosta, por exemplo, de Batman do Futuro e Supernatural, sobrenatural, né, como é conhecido no Brasil, pode ser o Rogue Sun a sua melhor ideia aqui de entrada. The Dead Luck tem as suas referências ali também, para saber se é o que você mais se encaixa. Então, são as edições 1 de todos esses personagens. Para poder introduzir o mundo para as pessoas que decidirem por ler e elas verem que se vão continuar com esse universo. Então, Cross the Massiverse Volume 1 é algo que eu pretendo ler em breve. E, por fim, do que eu tenho aqui comigo, né, porque eu vou falar também de umas outras coisas que eu quero ler que eu não tenho no momento também. Tenho dois monstrinhos aqui, que são Demolidor do Chip Zdarsky, o volume 1, que é gigante, 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 gigante. Que é algo que eu estou muito animado para ler logo, logo. Em algum momento deste canal aqui, eu quero falar um pouco da minha relação com o personagem Demolidor. Explicar tudo um pouco mais a fundo, qual foi o meu processo, porque esse não é só o meu super-herói favorito. Ele é o meu personagem ficcional favorito. Então eu tenho uma pequena devoção a esse personagem aqui. Como já dá pra ver aqui também, né? A saga do Demolidor. A saga do Demolidor, que é publicada pela Panini. Tem ali o Demolidor do Mark Waid também, que eu não completei aqui, mas eu li por outros meios também. Então, essa revista imensa aqui é a primeira. E eu tenho aqui também Demolidor do Chip Zdarsky, volume 2. Então, a saga completa do Demolidor pelo Chip Zdarsky. E uma coisa que eu achei interessante, pelo menos de conceito, é o fato dele querer trazer elementos clássicos do personagem, né, que mostram coisas características dele, e também fazer algo que atrai as pessoas que assistiram todas as temporadas da série de TV. Eu assisti as 3 primeiras, não assisti Born Again ainda. Então, numa opinião geral aqui sobre a série de TV da minha pessoa. Primeira temporada, nota 8. Segunda temporada, 6. Terceira temporada, 10. Born Again eu não sei ainda, então não tenho como comentar. Mas é algo que eu pretendo assistir também o mais breve que me for possível. Então, o Demolidor é um personagem muito especial para mim. E o personagem, é o super-herói que eu gosto de voltar. Que eu gosto de ver o que está acontecendo com ele. Porque tem muitos personagens que às vezes eu leio uma vez, eu não sigo, às vezes eu nem termino, ou eu vejo um arco e já é o suficiente, mas o Demolidor é aquele para quem eu sempre volto. Então, em breve talvez eu comente isso aqui. Eu não sei se eu leria tudo e depois comentaria, se eu, sei lá, leria metade e depois faria algum comentário sobre. Porque isso aqui é imenso, então tem mais de 1 bilhão de páginas aqui, isso tudo junto. Então, vejamos como eu vou fazer. Mas em algum momento eu quero ter pelo menos um especial sobre o Demolidor aqui no canal para poder comentar tudo bem a fundo. Então, esses são os quadrinhos que eu tenho comigo aqui, que eu pretendo ler em breve, né? Então, só recapitulando, a gente tem aqui Superman
Entre a Foice e o Martelo, que saiu recentemente. Talvez esse aqui seja o primeiro que eu leio. Rise Against presents Nowhere Generation. Então, para ver se o valor exacerbado que eu paguei nisso aqui vale a pena. E, na sequência, Across the Massiverse, volume 1, né, para poder conhecer o Massiverse, ver também se todos os reviews positivos fazem sentido. E na sequência, os dois monstrinhos aqui. Demolidor do Chip Zdarsky, volume 1. E Demolidor do Chip Zdarsky, volume 2. Esses são os quadrinhos que eu tenho comigo. Agora, eu vou comentar algumas coisas que eu não tenho, mas que são coisas que eu quero ler em breve também. Acho que só vale um certo histórico sobre mim. Eu sou muito fã de Doctor Who, eu gosto muito de Doctor Who mesmo. E eu comecei assistindo com New Who, de 2005, né? A série que tem o Christopher Eccleston como o nono doutor. E dali eu segui. Eu lembro que eu assisti o nono doutor inteirinho, eu assisti o 10º doutor e, como todo mundo à época, fiquei apaixonado pela série muito por conta do David Tennant. E eu comecei a assistir o 11º, que é o Matt Smith. E eu lembro que eu ainda estava muito apegado ao 10º doutor, eu não consegui continuar. Eu acabei desistindo um pouco por ali. Aí, anos atrás, eu acho que foi próximo, acho que foi durante a pandemia, eu comecei a sentir falta, eu falei, vou recomeçar do 11º doutor e eu vou em frente. Eu assisti o 11º doutor, eu acabei me apegando demais àqueles personagens e acontecem coisas muito tristes naquela temporada. Depois veio o 12º doutor, que é o Peter Capaldi. Eu sei que muita gente gosta do Peter Capaldi, e tudo bem. Só não foi muito pra mim, eu não consegui me apegar demais às temporadas do Peter Capaldi. Era divertido, mas não tinha nada muito além da conta que me fizesse sentir ali. Tá, eu digo tudo isso, né, mas acho que é justo dizer. O Peter Capaldi tem talvez a melhor cena atuada que eu vi em todas as temporadas de Doctor Who. Todas as temporadas que eu assisti, no caso, né? Então tem, acho que, a melhor cena atuada ali. Eu acho que quem assistiu as temporadas do Peter Capaldi vai saber de que cena eu tô falando. É algo muito impactante mesmo. Então eu assisti até ali e depois veio a 13ª Doutora. A 13ª Doutora, que é interpretada pela Jodie Whittaker. E eu sei que é uma temporada polêmica por diversas razões e eu acho que certas coisas são muito exageradas, isso falando das questões de cânone da série, vamos colocar dessa forma. E a série também sofreu muito, assim, com má vontade e má fé já de antemão, meramente pelo fato de ser ela ali. Então, foi um misto de coisas. Você tinha material que não era muito bom, que realmente valia críticas, você tinha discussões sobre cânone que nunca iam a lugar nenhum por uma série de razões, o pessoal que estava incomodado por ser uma doutora, então foi uma série que sofreu alguns maus bocados. Mas eu lembro que como é que eu posso falar isso de maneira bem simples? Eu acho que a 13ª Doutora é a minha versão favorita daquele personagem. É a minha versão favorita do Doutor. Eu estou reassistindo agora a série. Eu comecei já recentemente a assistir de novo a série da Doutora, porque eu tinha assistido as 2 temporadas, eu não finalizei. Então eu não sei como termina, não sei como a história se conclui de fato. E com todas as questões que você pode falar, porque tem realmente alguns episódios com problemas, vamos colocar assim, nas temporadas da Doutora, para simplificar. Mas eu acho que ela é a minha versão favorita daquele personagem por uma série de razões que eu posso explicar. Quem sabe, se alguém gostar mais de Doctor Who e quiser vir uma opinião de alguém que talvez não seja especialista, mas que gosta muito de tudo ali, pode ser interessante de fazer mais pra frente. Por que eu tô dando esse background todo? Por que eu tô comentando tudo isso, né? Se esse é um vídeo sobre as minhas leituras do ano. Eu entrei numa paranoia de assistir as coisas que eu gosto na sua ordem cronológica dos fatos.
de montar uma ordem exata das coisas que eu quero assistir com começo, meio e fim. Eu pensei, como eu quero voltar para Doctor Who, eu vou fazer isso. Eu vou tentar ter um macro da experiência, assistindo não só os episódios da série, mas também lendo os quadrinhos. Então você tem alguns volumes de quadrinhos da 13ª Doutora, que foram escritos pela Jodie Hauser, que eu pensei, eu vou incluir isso no momento correto. E vou ler durante essa experiência. Então eu pretendo ler esses quadrinhos no seu momento adequado. Ah, mas como você fez isso? Doctor Who tem uma das wikis mais abrangentes que eu já vi, que é a TARDIS Wiki. E eles têm uma página que se chama Theory, onde eles discorrem sobre quais foram os eventos da vida dos doutores numa possível ordem cronológica, numa possível ordem dos fatos. Então, por ali, eu consegui ver onde exatamente esses quadrinhos que foram escritos pela Jodie Hauser se encaixam. E eu vou seguir nesse ponto. Uma vez que você tem aquela pausa ali, talvez, da série, para que eu entre nos quadrinhos, aí eu vou começar a ler eles. Eu quero ter essa experiência toda. Doctor Who tem audiodramas, que são bem populares. Eles são produzidos pela Big Finish. E tem todo tipo de doutores e aventuras específicas que são produzidas nesse contexto. Eu posso falar um pouco disso mais pra frente também, se for interessante. Eu nunca consegui escutar nenhum deles, mas é algo que pode complementar o entendimento da série. Ah, não, eu escutei um. Eu escutei um que estava gratuito no site deles, cara, do 12º Doutor, do Peter Capaldi. Então, em resumo, eu entrei nessas de querer acompanhar o todo dos personagens que eu assisto. Então eu montei uma ordem do que eu vou assistir, do que eu vou ler da 13ª Doutora, e nisso os quadrinhos vão entrar. Então são 5 volumes, se eu não estou enganado, que são A New Beginning, Hidden Human History, Old Friends e Alternating Current. São esses volumes. Os 3 primeiros são uma série específica, né? São uma série específica de eventos. E esse Alternating Current, que seria o 5º volume desse que eu estou mencionando, na verdade, ele é tratado como um novo volume 1. Né? E esses 2 últimos, né, que são o Old Friends e o Alternating Current, têm participação do 10º Doutor. Então é um crossover entre 2 doutores no mundo dos quadrinhos. Então eu achei isso bem interessante também. Então esse é um projetinho paralelo que eu tenho em relação a Doctor Who. E, se for do interesse de quem estiver assistindo aqui, eu posso, uma vez que eu termine, né, uma temporada, termine um trecho dessa minha maratona com a 13ª Doutora, fazer um vídeo aqui sobre, né, comentando um pouco mais sobre a série, porque é algo que eu gosto muito, eu queria me reiterar. Então é isso, pessoal, um vídeo um pouquinho diferente hoje para comentar os meus planos de leitura para 2025. O plano mais imediato agora é terminar o livro dos Jogos Vorazes, que eu já tinha passado dos 50%, e eu estava gostando realmente do livro. Então, com sorte, eu acho meu ritmo de novo e consigo finalizar a leitura. Bastante coisa, vejamos até onde eu vou até o fim desse ano, mas não custa tentar. E ainda tem uma maratoninha de Doctor Who no meio do caminho também, que vai misturar a série, vai misturar os quadrinhos. Acho que vai ser uma experiência positiva. Se alguém se interessar, eu posso comentar como eu faço as minhas ordens de leitura, como eu preparo essas coisas, porque isso varia um pouco, né, de super-heróis, por exemplo, para algo como Doctor Who. Pode valer o comentário aí falando de Doctor Who, quem quiser saber mais sobre a série também, ou quiser que eu comente essas temporadas mais a fundo, pode ser algo que eu faça mais pra frente. Então, trarei mais dessas leituras em breve aqui no canal. Se você achou qualquer uma dessas possibilidades interessantes, pode comentar. Se você já leu alguma coisa dessas também, pode falar aqui que eu vou ficar muito feliz em interagir. Então, é isso. Videozinho diferente para hoje. Nos vemos em breve. Se inscreva no canal, curta e estaremos aqui novamente no futuro. Meu nome é Kalin e até mais!